No nosso dia a dia, a gente tem tantos problemas, né, são tantas tribulações. Às vezes a gente acorda e alguma coisa inesperada pega a gente naquele dia, uma coisa que a gente não estava esperando, a gente nem imaginava que ia acontecer. E aí como que a gente fica? Pensando naquilo, orando, reclamando, falando para Deus sobre aquilo. Mas se você está vivendo isso, fique neste vídeo. Eu vou te ensinar a você a parar de orar pelos seus problemas. Sim, é tirar o foco, é fazer a coisa certa, do jeito certo. Então fique nesse vídeo até o final. E ao final eu vou te ensinar a como orar por essas situações, por essas tribulações. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que o seu problema não é um problema, e sim uma oportunidade. Mas como assim, Gisele? Oportunidade? Oportunidade de quê? De você ter mais intimidade com o Pai, de você buscá-lo, de você ouvir, ter um crescimento espiritual muito maior, né? Buscar a Deus e dizer assim: Deus, eu tô com esse problema. Existe esse problema, só que ele só é um fato. Por que eu vou te dizer que o problema é apenas um fato? Porque o que é problema hoje é um fato, certo? Vou dar um exemplo. Você tem uma dívida, você machucou o pé, isso são fatos. Por quê? Porque se você for no médico e fizer um tratamento ou engessar o pé, dependendo do que aconteceu ali, isso vai mudar, certo? Ou seja, é um fato. Mudou, resolveu, tratou, tomou remédio. E você tem uma dívida. O que que aconteceu? Você trabalhou, juntou dinheiro, fez um cheque, foi lá, pagou a dívida. É um fato, isso mudou. Então, problemas, na verdade, são oportunidades que a gente deve colocar isso no nosso coração e dizer assim: Deus, eu tô com esse problema, eu tô com essa tribulação, mas eu quero ser usada neste momento. Eu não quero permanecer no deserto, eu não quero permanecer neste problema, mas sim eu quero usar esse problema para eu me conectar mais contigo, meu Pai. É entregar para Deus esse problema e dizer: eu quero estar com o Senhor nessa situação e quero que o Senhor esteja comigo. Na verdade, é orar dizendo que você permite que Deus esteja com você nesse momento. Porque como está em Salmos 91, Deus está conosco nas tribulações e Ele nos livra delas. Ele está conosco, ele nos ensina, né, ele não muitas vezes não nos livra delas, mas estar conosco nos ensina e a gente se livra nelas, né, a gente passa. Lembre-se que quando aquelas pessoas foram lá para a fornalha, muito quente, aquela coisa, Deus não permitiu que elas não entrassem, mas sim ele estava com elas lá dentro, né. Então a gente tem que ter esses exemplos bíblicos para a gente ter esperança na nossa mente e saber que Deus está conosco durante o problema, no problema, e Ele nos ensina, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Mas como isso? A primeira também coisa que eu quero trazer aqui junto com vocês, a saber que o problema não é um problema, mas sim uma oportunidade de eu estar mais com Deus, é eu pedir para o Espírito Santo de Deus que esse problema seja solucionado com a direção dele. Então, convide o Espírito Santo a estar com você. Então, primeiro tenha em mente, então, que é apenas um fato, não é um problema, isso vai mudar em Cristo. 2, peça para o Espírito Santo vir com você como seu melhor amigo, te orientando, te guiando. Ore e peça ouvidos e olhos espirituais para o Espírito Santo poder te direcionar. Permita ele te direcionar. Perca tempo, né, não é um perder ruim, mas é perder tempo, decida ter momentos com Deus para dizer assim: "Eu quero te escutar". No meio dessa tribulação toda, pare e diga assim: "Ó, eu não vou resolver sozinho, na carne eu não vou resolver sozinha esse problema. Então Deus, eu quero ter esse momento para te ouvir, para te escutar, para dizer assim, ó: "O que eu vou fazer?". Peça direção do Espírito Santo. Pergunte para Deus: "Quais são os teus planos nesse problema?". Sabe, Deus, eu tenho certeza que o Senhor não quer o meu mal. O Senhor não está aqui para ser rude e ruim comigo. Então, quais são os seus planos para a minha vida nessa situação? Diante disso, peça também quais são as estratégias de Deus para você usar nesse problema. E por que tudo isso? Porque como está em Filipenses 4 ali, 6, 7, a gente não deve andar ansioso.
por coisa alguma. Então eu vou ler aqui, até para a gente se apropriar. Então, se você tiver um momento, leia a palavra, né? Isso é muito bom, tá, gente? Quando a gente quer ter esse momento de intimidade com Deus, orar, cada vez que a gente ora mais, é um processo, a gente vai tendo mais intimidade com Deus. Intimidade é uma coisa que a gente adquire com o tempo. Lembre-se quando você começou o relacionamento com uma amiga, com um amigo ou com seu cônjuge. Não tinha tanta intimidade, mas com o passar do tempo, hoje, quando o seu cônjuge abre a porta do retorno ao trabalho, o jeito de ele abrir a porta, às vezes você já sabe como que foi o dia dele. Então, em Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, é para a gente não andar ansioso, por isso, não orar o problema, confiar que Deus, ele vai estar conosco, e ele está conosco, e a gente está permitindo. Então, eu vou fazer também algumas, leituras aqui de algumas passagens para vocês entenderem um pouco mais, mas algumas reflexões eu já quero trazer para vocês sobre isso. "Pô, Gisele, mas é difícil, eu tenho um problema, e como que eu não vou orar esse problema?". Gente, Deus ele sabe de tudo. Então, se ele sabe de tudo, a gente não precisa ficar repetindo e remoendo o problema para ele, ele já sabe. Contudo, a oração é um momento que a gente se entrega a Deus, a gente mostra a nossa confiança e a gente pede a presença dele. Então, sim, você pode falar, relatar o problema para ele, mas não xingando, não murmurando, não reclamando e não tendo foco só no problema, porque imagina você orar assim: "Ai Deus, olha só, aconteceu aquilo, pá-pá-pá", e fala, 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 daí chega ao final, levanta e vai embora, então assim, não tem 5 minutos para Deus te dar uma resposta sobre aquilo. No momento da oração e da súplica, como eu li aqui, não teve nenhum agradecimento de: "Deus, eu sei que esse problema para mim hoje é ruim, mas eu quero enxergar com os olhos espirituais dos céus. Eu quero entender que esse problema vai ser uma oportunidade de eu mudar a minha expectativa, né, ter um crescimento espiritual, ter mais intimidade com o Senhor, aprender a confiar que o Senhor na tribulação está comigo. E para isso, Deus, eu não quero andar ansioso". Então é desse jeito que a gente tem que orar. Então assim: "Deus, está acontecendo isso, é ruim, eu não gosto, eu não gostaria, eu não queria estar passando por isso, mas eu sei que o Senhor está me protegendo, que o Senhor já me salvou, que o Senhor já me resgatou, e o Senhor sempre é um Deus amoroso e sempre está cuidando de mim, e que tem o poder, né, a soberania de transformar coisa ruim em coisa boa, em que eu viva milagres. E para isso é crer que Deus ainda faz milagres e Ele vai fazer. E os maiores milagres sempre vêm depois de uma tempestade, depois de uma tribulação, depois de um problema. Então, muitas vezes, gente, quando eu oro, eu digo assim: Deus, esse problema está cansando, eu estou ruim, eu estou triste, mas eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está cuidando, e eu sei que eu vou viver um milagre, o Senhor vai trazer uma glória para minha vida, isso vai ser canal de bênção, eu vou dar um testemunho, eu quero ser um testemunho vivo para outras pessoas, eu quero declarar esse milagre na vida de outras pessoas, eu quero dar esse exemplo de milagre na vida de outras pessoas. E isso, gente, é orar, falando o problema, claro, falando o nosso sentimento. Eu não estou dizendo aqui, né, dizendo assim: "Ai, não pode orar o problema, não pode reclamar, porque reclamar é clamar 2 vezes". Não, mas é reclamar para quem pode te ajudar, e não é reclamar murmurando, brigando com Deus, mas sim declarando, lamentando, dizendo: "Deus, aconteceu isso. Deus, eu gostaria inclusive que o Senhor me dissesse que acontece? Por que que isso aconteceu?". E aí é o momento de você, inclusive, analisar as suas atitudes. Esse problema foi gerado na minha vida, por quê? O que que eu contribuí? O que que eu fiz que isso causou? É fazer um diagnóstico da sua vida, né. Eu contribuí? Não, mas foi a pessoa que me enganou. Ok, eu não vigiei, eu não orei, eu fiz negócio com essa pessoa e eu não perguntei para Deus se era para fazer negócio com essa pessoa. Então, isso tudo é um momento. Às vezes, gente, esse problema veio por um descuido meu, por uma escolha minha num relacionamento, numa sociedade, numa amizade. Então eu não vigiei, não perguntei para Deus.
E sempre quando eu oro, assim, né, que eu lembro sobre amizades, eu peço para Deus que eu seja a amiga das pessoas que Deus manda, né, que eu seja aquela amiga segundo o coração de Deus, mas que Ele também me dê as amizades segundo o coração dele, que Ele traga para a minha vida as amizades dele. Então, quando eu tenho um problema, é um momento sim, de eu analisar a minha vida, no que eu, fui responsável. Gente, cuide, porque quando a gente tem um problema, Satanás ele usa muito aquela coisa assim: "Ó, viu? A culpa é tua, responsabilidade", ele nem fala. É culpa é tua, o erro é teu. E começa a gerar um remorso, começa a gerar um peso, uma opressão. Por quê? Porque o inimigo ele trabalha na nossa mente. Então a gente tem que ter esse cuidado de buscar a presença de Deus, confiar nele, entregar esse problema para ele. E eu posso dizer, relatar o problema, sim, não murmurando, mas a hora que eu também relatar, eu entrego para ele e digo assim: seja feita a tua vontade, me ensina. Espírito Santo me transforma, eu permito que o Senhor me transforme nesse problema. Aliás, usa esse problema para me transformar, porque assim, se for para passar um problema e ainda não aprender nada, nossa, é horrível, né. Então, assim, Deus ele sabe o que ele tá acontecendo, ele quer que a gente fale, o que a gente sinta, até você tá passando um problema e aí você se tocou que fez uma coisa errada, Senhor, me perdoa, porque eu tive responsabilidade nisso. Só que eu não vou dizer que isso foi um erro, que isso foi, né, uma culpa minha, mas sim uma responsabilidade minha. Por quê? Porque eu não vou permitir o inimigo entrar na minha mente nessa situação e dizer que eu sou culpada e ter esse peso. Então, Senhor, por mais que eu tenha responsabilidade, eu te peço perdão, peço que o Espírito Santo me conduza, me dê discernimento para que eu nunca mais faça isso, que eu aprenda, né, com essa situação e que eu não faça de novo. Então, por mais que eu tenha um problema, eu estou orando, relatando o problema, mas eu já estou agradecendo sobre o problema, eu estou me disponibilizando a me transformar, estou pedindo inclusive para o Espírito Santo me transformar, né, de dentro para fora mesmo, é a minha mente. E aí, gente, com o tempo, a nossa fé ela vai aumentando, a gente pede, né, fé, a gente pede discernimento, a gente pede sabedoria quando a gente está com problemas, né. A gente pede discernimento para discernir o problema, como que a gente deve agir, a gente pede sabedoria para como a gente deve melhor decidir e melhor agir, e não ficar só assim, porque muitas, alunas chegam até mim e começam: "Não, o problema é esse", e aí eu falei: "Tá, e como é que você ora?". "Não, porque daí eu fico falando assim, porque" e ela fica o dia inteiro só reclamando para Deus e reclamando, culpando Deus, jogando para Deus ou culpando a si. Né, então eu ensino para as alunas o auto-perdão, eu digo: "Não, vamos ver a responsabilidade, faça um diagnóstico, faça um auto-perdão, perdoe também quem tem que perdoar, se fez algum mal e principalmente perdoe Deus, né, porque a gente não pode ter essa raiva e jogar essa: 'Não Deus, porque você permitiu, porque se eu fosse isso, se eu' porque quando um problema surge na nossa vida, é um momento bem decisivo, onde a gente vai falar, vai clamar para Deus sobre esse problema, vai contar os nossos sentimentos, vai abrir nosso coração, vai entregar tudo para Deus mesmo, ou a gente vai abrir brecha para o inimigo, para daí ele nos culpar, para ele nos enterrar, para ele trazer pensamentos tóxicos, negativos das trevas, né, que muitas vezes, inclusive, nos causam depressão, tristeza, vergonha, o que é normal, só que a gente tem que ir aos braços de quem pode resolver, a gente tem que ir no ouvido de quem pode nos ajudar. Então, por isso, pare de orar o problema como foco central da tua vida, como único e exclusivamente focar o problema, mas usar isso para ser um momento de entrega, de confiança no Senhor, da tua disponibilidade de mudar, de já agradecer esse problema, não é dizer assim: "Ai, Deus, obrigada, porque meu Deus, sei lá, meu marido me traiu, ou a minha amiga me traiu, ou no trabalho eu perdi o emprego, ai, muito obrigada, ai, então tá, que bom". Não, não é assim: "Senhor, olha só, aconteceu isso, tô chateada, eu sei que o senhor já sabe, mas eu quero lhe contar, eu quero dizer que eu quero que o senhor me revele o que que eu contribuí, o que que eu fiz de errado, o que que eu tenho responsabilidade nisso. Eu não quero permitir que o inimigo entre na minha mente por causa dessa situação, mas eu quero dizer que eu quero transformação na minha vida. Eu sei que o senhor usa tudo coopera para o bem daqueles que
amam a Deus, né, e vivem segundo a sua palavra, a sua vida. Então, assim, ó, tem um problema, ore a palavra, declare a palavra. Aqui no canal já tem vários vídeos sobre como orar a palavra, como declarar a palavra, principalmente quando a gente não sabe como orar. Então, assista esses vídeos, né, se edifique. Então, declare a palavra: Senhor, eu sei que eu tenho um problema, mas a minha vida é do Senhor. E tenha certeza, né, que você decidiu por viver com Cristo, por dizer para ele: esse problema não é meu, é nosso. Por mais que você tenha responsabilidade na ocorrência desse problema, ou que você não tenha responsabilidade nenhuma, no máximo, só, não vigiei, não fiz certo, isso, uma coisinha ou outra, e causou um grande problema. Senhor, mas eu quero sair desse problema. Peça ajuda para ele, clame para ele, diga assim: Senhor, eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu preciso ser guiada e orientada pelo Espírito Santo. Eu não quero que esse problema passe pela minha vida e não aconteça nada. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês em Salmos 18, não, 34:18, desculpa, que diz assim, ó: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, nesse momento de problema, coloque o seu coração mesmo arrependido, quebrantado, mesmo tendo um problema que você efetivamente não fez ou não quis fazer, porque novamente eu não estou falando em culpa ou em erro, né, em remorso, mas sim em dizer: "Deus, alguma coisa aconteceu, alguma coisa", porque se eu vivo, Senhor, para o teu propósito, tudo que acontece é para o propósito. Não necessariamente que o Senhor: "Ai, vai acontecer isso, porque uma vez tu fez aquilo, foi penalizado", não é um Deus severo que te castiga por tudo, mas é um Deus que te ensina, te disciplina. E para isso, como está aqui, né, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Então, Senhor, eu estou arrependido, eu estou triste com esse problema, aconteceu, eu contribuí com isso, com isso, com isso. Então, eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar com o meu espírito, né, conectado ao Espírito Santo de Deus. Eu quero ter um espírito assim, ó, abatido, porque eu quero viver pelo Espírito, eu não quero viver mais pela carne. Então, é você orar, né, sobre isso, né? Outro que eu vou ler aqui para vocês, Romanos 5, do 3 ao 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, assim, eu quero ter a fé aumentada, eu quero ser perseverante. Só é perseverante aquele que permanece nas tribulações, né? E a perseverança, ela gera um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, por isso que eu sempre digo: clame ao Senhor, mas peça que o Espírito Santo entre em você, esteja com você, seja o seu melhor amigo. Então, pegue esses versículos, né, que eu estou lendo aqui para vocês e meditem depois na palavra. Isso é um jeito de a gente parar de orar pelos problemas. Porque tudo aquilo que a gente coloca o foco, que a gente coloca a nossa energia, isso vai crescer. Então, se eu ficar só no problema, ok, Senhor, eu quero as suas estratégias, eu estou com esse problema, eu preciso saber qual é o seu plano para a minha vida. Eu quero te ouvir, eu quero te sentir, me dá a direção, me dá a sua estratégia para eu sair desse problema. Só o Senhor para me cuidar, para me ajudar. O Senhor conhece o futuro, então o Senhor vai me ajudar. Eu peço que o Senhor me ajude, né? Tiago 1, 2 e 4 diz assim, ó. Aqui para vocês também diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Então, é sobre isso, é sobre eu ter sabedoria por meio das provações, eu não ficar reclamando e culpando Deus desse problema unicamente com Deus, ficando braba, uma menina mimada. Não, é dizendo: eu vou aumentar a minha fé, eu vou orar de joelho, eu vou fazer propósito, eu vou fazer jejum, eu vou botar a armadura de Deus. Aconteceu, mas eu não gostei, aconteceu pela minha responsabilidade ou não pela minha responsabilidade, e eu vou fazer a coisa certa. Então, gente, declare a palavra, pare de orar o problema, se dedique a você fazer o que é certo. Eu já fiz muito errado, por isso que eu trago para vocês esses ensinamentos, porque eu não quero mais
ficar só para mim hoje com as minhas orações, elas são muito mais leves. Quando você para de orar o problema e ora somente lamentando ao Senhor, conversando com o Senhor sobre o problema, né, você tira o foco, você diz assim: "Aqui está o problema, mas aqui está o meu foco é Jesus, é a obra na cruz. Ele fez a obra na cruz, não foi para eu ficar vivendo o problema e reclamando, mas sim, ele fez a obra na cruz para eu passar o problema, para eu vencer a tribulação", né, como disse Jesus, já está escrito, né, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, quer ser vencedor desse teu problema, ore, esteja em Cristo, imite Cristo, saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se aproprie da palavra, mude o foco e sempre faça o que é certo para a sua vida com Cristo. E se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo sobre oração, restauração de casamento. É incrível, é um melhor do que o outro, gente. Não percam. Eu sou Gisele End, sou mentora de mulheres, mulheres que buscam orar melhor, mais conectada com o Pai. Até você que, eu já sei orar, não tem problema, venha aprender mais, venha fazer uma transformação nessa intimidade. Ore por você, pela sua família, blinde a sua família, o seu casamento. Ore pelo seu marido da forma certa, pelos seus filhos, interceda por você e por todos aqueles que vocês amam. E se você tem curiosidade em como fazer tudo isso, clique no link aqui embaixo e veja sobre o método poder da oração. É incrível, uma transformação de dentro para fora, todas as áreas. Você deve usar o poder da oração para todas as áreas da sua vida. Não é só no casamento, é toda, né, na sua vida financeira, no trabalho, com os colegas, com a empresa. Então, é sobre tudo. Então, venha fazer parte dessa transformação e viva o extraordinário de Deus.